Download for free. Fala rapaziada, estamos de volta com mais um vídeo de Deuses do Olimpo aqui no canal. No último vídeo eu ranqueei os deuses do submundo, classificando-os do pior ao melhor. E nesse vídeo eu vou estar ranqueando os deuses do Olimpo, as divindades olímpicas. Eu vou, assim como no vídeo anterior, eu vou começar da última colocação até a primeira. Vale lembrar novamente que essa é a minha opinião. Caso você tenha uma opinião diferente, um ranking diferente, deixa aí nos comentários. Mas eu vou estar aqui mostrando, né, a minha colocação, qual deus que eu acho aí que sobressai sobre os outros. Enfim, vamos então dar início a essa classificação. Vamos começar então com o 11º lugar. Com a última colocação, eu vou estar colocando o Hefesto, né, que é a divindade mais recente aí que tivemos no jogo. Por que eu vou estar colocando ele na última colocação? Esse deus, ele tinha um potencial enorme, né, de ser uma divindade aí muito foda. Porém, o que leva ele a estar aqui nessa última classificação é as estatísticas dele são basicamente as mesmas que a de Poseidon. As habilidades, né, não são tão interessantes. Essa primeira habilidade dele, né, tem um tempo de recarga muito longo, leva 20 segundos para recarregar, é um tempo relativamente alto para spanar apenas 5 unidades. E detalhe, vale lembrar que essas tropas, elas não atacam, né, as tropas inimigas, elas atacam somente as construções, elas ignoram totalmente as tropas inimigas. E isso acaba deixando elas totalmente vulneráveis ao ataque das tropas inimigas, pois sendo assim elas não conseguem sequer, né, cumprir o objetivo delas, que é destruir as construções, pois antes mesmo de chegar em qualquer construção, elas já foram derrubadas pelas tropas inimigas, então são inúteis. Apesar de ter muita saúde, não compensa. Essa segunda habilidade dele, convenhamos, para que você vai querer uma torre, né, no ponto A se você está no ponto B? Você vai usar essa habilidade, mas tem que considerar que você vai ter que andar pelo mapa, caminhar até os templos. Então a torre vai ficar ali, vai ficar atrás, enquanto você vai avançar com seus deuses. Então é inútil, você não vai jogar parado em um único lugar. E sem contar que essas torres são extremamente frágeis, né? São muito frágeis, a intensidade é baixa, então não compensa estar investindo muito nessa habilidade dele. Apesar do tempo de recarga ser bem curto, eu não creio que seja uma boa ideia estar investindo muito aí nessa a torre de fogo grega aí. Acaba sendo melhor você investir nessa primeira do que nessa segunda. A terceira habilidade dele é um pouco mais interessante, porque concede aí uma segunda barra de HP aí para todos os seus deuses. Porém, não se anime demais, porque não dura muito, né? Não é algo assim que você fala, nossa, quanta diferença. Mas enfim, né? Até porque essa defesa é diluída, né, na quantidade de deuses que você tem. Enquanto, por exemplo, se você tiver 5 deuses aí, a defesa é diluída entre esses 5 deuses. Se você tiver só um deus em campo de batalha, né, é óbvio que essa segunda barra vai ser mais duradoura, mais resistente. E enfim, portanto eu vou estar colocando o Hefesto aqui na última colocação, como um dos piores deuses que tem. E em nono lugar, em 10º lugar, desculpe, eu vou estar colocando, né, a Afrodite. Por quê? Uma deusa de suporte, né? Ela não tem muita resistência, é óbvio, afinal é uma deusa de suporte. A intensidade dela é relativamente boa. Essa unidade de encantamento, ela não consegue suprir, pois dependendo aí da quantidade de tropas que estiverem ali em volta, ela não vai conseguir converter todas, ela consegue converter apenas uma pequena quantidade. Só ver lá, com a potência de 42 mil, isso é pouco, né? Isso é pouco. Pois se você tiver muitas tropas em volta, ela não consegue converter, principalmente se forem tropas mais fortes, como por exemplo, centauros, né? Então, e a área também é pequena, então não vale a pena, nem mesmo como
padroeiro, mesmo assim, eu não recomendo estar usando essa habilidade. Essa segunda habilidade dela de encantar edifício, essa habilidade sim é boa. Essa habilidade é excelente, né? O alcance é muito bom, tem um alcance aí mais longo e você consegue então corromper, né, as academias, os edifícios inimigos, né, deixando eles aí invisível por um certo período e espanando aí tropas, né, pra tá te ajudando no ataque. Porém, vale lembrar que não são todas os edifícios que são corrompíveis, como por exemplo, você não pode corromper as academias de espartanos ou as academias de iríneas, enfim, mas mesmo assim essa habilidade é muito, muito boa e essa sim vale a pena você estar investindo. Agora, essa do horror é uma habilidade muito boa também, que deixa ela invisível por um certo tempo, né? Poderia ser melhor se deixasse todos os deuses invisíveis aí por um curto período, mas não, mas mesmo assim ainda tá bom, né? Ela dura aí por 24 segundos, é uma duração boa. E aumenta também, né, a velocidade de recarga dessas duas habilidades aqui, ó. Ou seja, elas vão diminuir aí o tempo de recarga de ambas as habilidades. Igual essa aqui que leva só 9 segundos, por exemplo, para recarregar, quando ela está invisível, né, leva menos tempo ainda para poder estar recarregando. Você consegue corromper aí vários edifícios. Por isso, né, Afrodite está à frente de Hefesto, mesmo ela sendo uma deusa de suporte e ele, né, supostamente um deus de ataque. Agora, em nono lugar, eu vou estar colocando o Ares. Sim, gente, o Ares. Por que eu vou estar colocando o Ares? Ah, eu tenho certeza que muitos de vocês pensaram que o Ares estaria em primeiro lugar, né, já que ele é meu padroeiro. Mas não. A verdade não é essa, totalmente fora de realidade. O Ares, ele é muito bom como patrono, mas eu não estou aqui classificando os deuses como padroeiro, mas sim, né, como divindades comuns, sem o benefício do padroeiro. O Ares, ele se encontra em nono lugar porque ele tem essas estatísticas, né, aparentemente estatísticas boas, tem muita intensidade, porém, a fraqueza dele também, né, é atacar de perto. Fica muito vulnerável a tropas que atacam à distância, como arqueiros e torres. Isso acaba sendo uma desvantagem muito grande. Essa habilidade de ataque de turbilhão, ela reduz, né, aí o dano em 47,6%. Assim, não é uma redução muito grande, não faz tanta diferença, né? Ela dura aí por 13,6 segundos e o tempo de recarga dela é de 15 segundos, ou seja, você vai passar muito tempo girando em campo de batalha, porém não faz tanta diferença, até porque quando ele está girando assim, você não consegue causar tanto dano nas construções, essa habilidade é mais para controle de tropas, ou seja, é inútil, você só vai usar essa habilidade caso você seja um padroeiro, mas não estou aqui classificando eles como padroeiro. Essa segunda habilidade dele é a pior de todas. Ela consegue ser o Ares, quando você usa esse dash do Ares, ele consegue ser barrado por uma grande quantidade de tropas, pois essa habilidade não causa tanto dano. Então, por exemplo, se tem uma grande concentração de tropas inimigas e você usa essa habilidade para atingir, sei lá, algum edifício e tiver muitas tropas inimigas na frente, o Ares vai ser barrado, ele não vai conseguir avançar. Ele vai ser barrado e vai ser derrotado ali imediatamente pelas tropas inimigas que estão em volta dele. Não é uma habilidade muito boa, o alcance também não é muito bom. Apesar do tempo de recarga ser muito bom, gente, não vale a pena estar investindo nessa habilidade, não é boa. Essa habilidade de sede de sangue dele, ela sim é boa. Ela aumenta a intensidade aí do Ares. Ó, ele tem o que? 6.400 de intensidade no nível que eu tô. Então, quando você usa essa habilidade única dele de sede de sangue, você consegue aumentar essa intensidade em mais 200%. Ou seja, é muita coisa. Ele consegue causar muito dano, né? E o dano é reduzido em mais 28%. Agora, vamos, por exemplo, né, seguir a lógica. Você vai girar e vai reduzir o dano em 47,6%. Com essa habilidade ativa, você reduz o dano em mais 28%. Então, coloque aí na ponta da caneta, né, o quão
protegido ele fica. E ela dura bastante essa habilidade, 32,4 segundos. Mas mesmo assim, gente, não compensa. O Ares, ele não é sim um dos melhores deuses que tem no jogo. Como padroeiro, sim, ele é excelente, eu tenho que falar, mas, né, fora isso, ele não é muito bom, por isso ele está aí na 9ª colocação. Agora, na 8ª colocação, eu coloco o Hermes. Sim, o Hermes, um deus de suporte, conseguiu, né, ficar na frente do Ares, que é um deus de ataque. Sim, por que o Hermes está na 8ª colocação? Porque ele é um deus aí, um deus safe, né, que ataca à distância. Uma coisa muito boa é quando Deus, né, ataca na zona safe, à distância, não precisa estar muito em contato assim com os edifícios, com as tropas para poderem atacar. A intensidade dele não é muito boa, mas em compensação, ele tem essa habilidade da velocidade que aumenta, né? Então a velocidade dele, tanto de locomoção quanto de ataque, ou seja, imagine aí a intensidade aí de 2406, só que em fração de segundos. Atacando muito rápido é basicamente uma metralhadora. Causa muito, muito dano e acaba sendo, né, eficiente. Ou seja, a falta de intensidade, essa habilidade acaba compensando a falta de intensidade que ele tem. E sem contar que além disso, ele aumenta a velocidade de todos os deuses. Se você joga com o Hermes no seu deck, quando você tira ele, você consegue notar tamanha diferença, pois quando ele não está, os deuses, você sente que os seus deuses estão extremamente lentos, o ataque não está muito bom. Essa primeira habilidade dele, assim, não é muito boa, é muito boa assim para finalizações, para ultimate. Para usar assim normalmente, assim, não é tão legal, mas a habilidade mais interessante que ele tem é essa de velocidade. Essa aqui da corrida, você usa ela mais para ultimate, porque ela tem uma intensidade bem grande, ó, de 41.500, que é muita coisa. É mais intensidade do que, por exemplo, aquela bola de fogo da Alecto. Então você, né, vai poder estar desfrutando aí tanto dessa habilidade da corrida quanto dessa de velocidade, pois ambas são boas. Tanto que as minhas, ó, estão basicamente quase que nos mesmos níveis, porque eu uso as duas. E essa habilidade de reagrupar, gente, é muito boa. É muito, muito boa. Você consegue aí fazer, né, diferentes estratégias, você consegue estar... Seus deuses estão cercados aí, né, por tropas inimigas, você consegue puxá-los de volta para o Olimpo, reorganizar seu ataque, jogar os deuses em um outro ponto diferente. Isso é muito bom para te salvar na hora do sufoco. E por isso eu coloco ele na frente do Ares, que eu acho ele bem mais útil em campo do que o próprio Ares. Agora, tendo aí a 8ª colocação, vamos para a 7ª colocação. Eu coloquei a Artemis, é óbvio. Por que eu coloquei a Artemis em 7ª colocação? Nossa, a Artemis está à frente do Ares? Sim, gente, por quê? Como eu havia dito, né, deuses de safe, né, que atacam à distância, tem, né, assim, uma certa vantagem. A Artemis, apesar de ter a intensidade baixa, ela tem essa habilidade do tiro largo, que é muito bom, principalmente quando tá como padroeiro. Vocês têm que experimentar essa deusa como padroeiro, muito, muito bom. Ela solta aí 15 flechas, né, para todas as direções, causando dano tanto em tropas quanto em edifícios também. E apesar da habilidade do tempo de recarga ser de 20 segundos, a duração é de 16,2 segundos, ou seja, acaba compensando, né? E conforme você vai fazendo upgrade, né, essa duração vai subindo, pode chegar até 17 segundos. Ou seja, é uma habilidade boa para estar se usando. E também temos essa habilidade do tiro à distância, que é basicamente tipo aquela habilidade da Alecto, de soltar a bola de fogo, só que melhor, já que a intensidade desse tiro à distância é bem superior. A intensidade é bem superior e o alcance também é bem melhor. Porém, né, a recarga é de 25 segundos. Demora muito, então nem vale a pena você estar usando essa habilidade assim em ataque constante. É bem melhor você estar sempre usando essa do tiro largo e usar o tiro à distância mais para finalizações e ultimate, assim como aquela primeira habilidade do Hermes, para poder finalizar um templo, uma construção, alguma coisa. E a habilidade mais interessante que ela tem é essa da Tempestade de Falcões, né? Aí que causa dano por área, né? Uma área bem grande.
A intensidade é baixa, mas a duração é muito alta, de 25,6 segundos, né? No nível que eu estou. Conforme você vai aumentando, esse tempo também aumenta, ou seja, dá tempo aí de você derrubar um exército gigantesco de tropas, seja de hóplitas, de arqueiros, de centauros, de harpias, o que for, ela vai estar causando dano. E se eu não me engano, também causa dano às construções que estiverem, né, aí dentro dessa área. Essa habilidade é muito boa, o poder de aliança dela também é muito bom, o ambiente dela também é muito bom, por isso que eu coloquei ela aí em sétimo lugar. Bom, tendo aí o sétimo lugar, vamos para o sexto lugar. Em sexto lugar, eu coloquei o Hades. Eu coloquei o Hades porque ele é um deus safe, é óbvio, e a saúde dele tem bastante saúde, né? Para um deus safe, 81.300 é bastante saúde no nível que eu tô. Conforme você vai fazendo upgrade, você consegue bem mais do que isso, obviamente. E a intensidade dele é boa também, assim, tá, a minha tá no nível 55. Isso aqui, ó, pode subir bem mais. A primeira habilidade dele, essa aqui é uma habilidade indispensável, você vai conseguir farmar tropas aí, é muito útil, principalmente em cidades aí muito resistentes, como por exemplo, cidade de Perséfone, que você precisa de um exército para conseguir derrubar os edifícios, as construções. Essa habilidade aí vai estar sendo muito útil, né? Ela tem muita potência, a área é muito grande, o tempo de recarga é curto, vale muito a pena você estar investindo nessa habilidade, tanto que a minha eu já coloquei aí no nível máximo, como vocês podem ver. A segunda habilidade dele não é lá essas coisas, essa habilidade aqui ela é melhor para você destruir, por exemplo, cidades que têm compostas por torres, como por exemplo aquelas cidades chatas do submundo, que tem muitas torres, como por exemplo cidades em ambiente de Tisífone, de Megera, de Alecto. Essa habilidade é muito boa para você estar destruindo aquelas torres, destruir casas, essas coisas. Mas não é bom você ficar usando essa habilidade o tempo todo durante seus ataques, né? O alcance dela também não é muito grande, né? E a recarga também demora muito, então não vale a pena você estar usando, investindo muito nessa habilidade. Uma habilidade dele também que é interessante é essa terceira habilidade dele, que ele evoca aí um deus aí que tem tem mais intensidade do que o Ares, inclusive, né? Os Cerberus aí que tem 6.200 de intensidade. Tem muita saúde aí. Basicamente, o Cerberus é um deus de ataque, né? Um deus de ataque aí em campo de batalha. Você não pode controlar ele, mas ele causa um grande estrago aí. Ele derruba muitas tropas. Ele causa muito dano em construções. Se você estiver destruindo um edifício com Hades e você evocar ele, ele vai atacar o mesmo edifício que o Hades está atacando e vai derrubar esse edifício bem mais rapidamente. Aí junto o Hades, os Cerberus, as tropas evocadas, você consegue derrubar qualquer edifício, né? O Cerberus é basicamente uma fera, né? Enjaulada aí, solta no campo de batalha. Ele é inútil no submundo, mas aqui no Olimpo você vai curtir bastante ele, né? Basicamente um sexto deus aí em campo de batalha, sendo que o máximo que você pode ter é 5, então vale a pena você tá, né, investindo aí no Cerberus do Olimpo. E tendo então a nossa sexta colocação, vamos para a quinta colocação, que agora vem o Apolo. O Apolo, ele está na quinta colocação porque, assim, ele tem menos vida do que o Hades, certo? Porém, a intensidade dele é relativamente boa. E essa primeira habilidade dele, gente, essa habilidade é excelente para se livrar de heróis. Basicamente, é aquela mesma habilidade do Thanatos de eliminar heróis. Você tem basicamente essa habilidade aqui de flechas ardentes, que aumenta essa intensidade dele aqui, né, em 211%, ou seja, é muito destrutiva essa habilidade, causa um dano gigantesco de explosão, você vai eliminar tropas, edifícios, é uma habilidade muito boa. O tempo de recarga 20 segundos, sim, porém o tempo de duração, né, é bem alto. O tempo de duração consegue suprir sim, né, o tempo de recarga. Muito útil você estar investindo nessa habilidade. Essa segunda habilidade dele de golpe do sol, né, ela é boa para ultimate, para finalizações, para você finalizar uma construção, alguma coisa do tipo. Ela é boa sim também para Ultimate. Eu arrisco dizer que essa habilidade é melhor para Ultimate do que aquela habilidade da Alecto, por exemplo, da Bola de Fogo.
solta aí 8 flechas, né, que explode também aí, causa muito dano. E ele tem, né, essa habilidade, essa terceira habilidade de uso único, que é muito interessante, né, que cura os deuses. Porém, dá pra usar uma única vez, né? Tipo aquela habilidade de Persephone de curar, só que a diferença é que esquiva você só pode usar uma única vez, mas tá valendo. Muito, muito boa. Então eu coloco aí o Apolo, né, em quinto lugar, na frente de Hades, Ártemis, Hermes, Ares, Afrodite e Hefesto. E em quarto lugar, temos aqui a Atena. A Atena eu coloquei ela em quarto lugar porque ela é uma deusa de ataque. Tem muita, muita saúde. Ela é extremamente tanque. Tanto que vocês sabem aí que sempre que eu vou jogar, ela sempre vai na frente aí, né? Com a habilidade do escudo, que depois eu vou falar sobre. E a intensidade dela não é tão boa quanto a de Ares. Mas, enfim. Ela tem essa habilidade do Chamaróplitas, né? Que eu, inclusive, já usei bastante. Na época que ela foi minha padroeira, eu usei bastante essa habilidade. É uma habilidade que vai estar te ajudando a farmar exército, né? Caso você queira ir fazer uma estratégia de ataque diferente, com mais exército e tudo mais. Essa habilidade vai ser bastante útil para você, né? No momento aí, no nível 69, evoca 56 unidades. Essa habilidade é boa. Essa segunda habilidade é ainda melhor. Com essa segunda habilidade, né? Elas viram um tanque. Essa porra aqui vira um tanque. Você sempre vai começar o seu ataque jogando ela na frente com o poder desse escudo ativado, né? A duração é de 15 segundos, o tempo de recarga é de 20, ou seja, compensa muito. O tempo de duração compensa muito o tempo de recarga. Diferente dessa primeira habilidade que recarrega em 25 segundos, que demora tipo muito, muito, muito. Essa segunda aí, ó, o escudo fica ativado por 15 segundos e 5 segundos depois, basicamente, a habilidade já está pronta para ser usada novamente. Então, eu recomendo muito que vocês invistam muito nessa habilidade. Por isso que eu coloco ela aqui, né, no quarto lugar. E também tem essa habilidade dela, que é muito boa, essa habilidade de inspiração, né, que aumenta a intensidade, né, de todas as suas tropas, seja de deuses, de exército. A intensidade vai aumentar em mais 102% e vai reduzir também o dano, né, causado a esses deuses e as suas tropas em 49,5%. Gente, essa habilidade é muito boa, muito, muito boa. Imagina aquela última habilidade de uso único do Ares, só que disponível para todos os seus deuses. É basicamente isso aqui. A área é bem grande, dura aí por 22 segundos, né, no nível que eu tô, e pode subir bem mais do que isso, obviamente, podendo chegar mais ou menos uns 27 segundos, por aí. Muito, muito boa essa habilidade, por isso a Athena está aí na quarta colocação. Agora vamos, né, para a terceira colocação, gente. Esse foi difícil, né, de estar classificando do primeiro, segundo ao terceiro, mas eu consegui estar, né, classificando. E na terceira colocação ficou o Zeus. Sim, o Zeus. Tem quem goste, tem quem odeie, mas aqui no meu ranking eu coloquei ele na terceira classificação. Ele tem muita saúde, é o mínimo que um deus que ataca de perto deve ter, muita saúde, né? A intensidade dele é bastante alta, né? Até mais alta do que a intensidade de Atena aí, como vocês podem ver. E essa habilidade dele do raio em cadeia, gente, essa habilidade é muito boa para controle de tropas, é excelente, principalmente quando ele está como padroeiro. Essa habilidade aqui, ó, sério, dispensa apresentações, muito, muito boa. As tropas sequer conseguem chegar perto dos seus deuses, as tropas inimigas. E ele tem essa habilidade de tempestade de raios. A, a intensidade pode não ser tão alta, porém, né, cai aí bastante raios. Assim, não uso muito essa habilidade assim durante os meus ataques. Eu acho que quase ninguém usa, basicamente. Tem quem use, tem quem não use. Talvez no início do game, no início do jogo, lá no comecinho, essa habilidade sim é boa, mas no meio e fim do jogo não é boa. Invista mais nessa primeira habilidade. E a habilidade premium dele, que colocou ele nessa classificação, é essa terceira habilidade aqui do atrasar o tempo. Gente, essa habilidade vai reduzir aí drasticamente a velocidade das tropas inimigas, né? Em 69% e essa estatística pode subir, né? Conforme você vai fazendo upgrade. A taxa de ataque de inimigo aí
é muito reduzida, eles vão te atacar bem pouco, vão reduzir a velocidade, a taxa de ataque deles em 69,5 segundos e dura 35 segundos. E é óbvio, né, esse tempo sobe, podendo durar por muito, muito tempo. Inclusive, essa habilidade dele colocou ele aí na terceira colocação. Agora, na segunda colocação, temos, né, o Poseidon. Ele tem as mesmas estatísticas que o Hefesto, ou melhor, o Hefesto tem as mesmas estatísticas que ele, porém o que colocou o Poseidon, né, aí na segunda colocação. Ué, mas o Poseidon também não é um deus que ataca de perto? Sim, gente, mas essa habilidade dele, a primeira, faz com que ele ataque à distância em uma zona safe, aumenta a intensidade dele aí de 4.800 em mais 20% de intensidade, o alcance é bom, né, ele 500 de alcance de distância é muito bom, é uma zona safe muito, muito boa. E a taxa de ataque é basicamente contínua, é um ataque contínuo muito, muito bom. Dura 15 segundos e o tempo de recarga é 20, ou seja, o tempo de duração, né, acaba compensando o tempo de recarga. Essa segunda habilidade dele também é boa para finalizações. Para finalizações, para Ultimate, é muito boa, tem uma intensidade boa também. Enfim, porém o tempo de recarga, né, 17 segundos. É bem curto, porém assim, vale mais a pena você estar usando mais essa do choque de água do que o maremoto. O maremoto se deixa ele mais para finalização. Essa habilidade do Kraken, nossa, que habilidade sensacional. Essa habilidade dele, a intensidade de 1800, você consegue abrir brecha aí, 180 mil no caso, desculpa, 1800. Você consegue abrir brecha aí no centro das cidades para te dar acesso, né, ao templo principal, que geralmente sempre vai estar no centro aí das cidades. É uma unidade bastante forte. O tentáculo dela também, né, acaba aí derrubando tropas inimigas, causando bastante dano, né, na estrutura da cidade. Muito, muito bom o Kraken. Eu recomendo vocês comprarem o Poseidon logo de início, inclusive, e tá liberando essa habilidade dele. E em primeiríssimo lugar, é óbvio, né, fica a Hera. Gente, é minha opinião, a Hera fica em primeiro lugar. Ah, mas por quê? Eu vou explicar. Ela tem bastante saúde, A intensidade dela é boa? Não, né? Tem deuses aí com intensidade melhor. Mas em compensação, ela ataca à distância, né? Ela ataca à distância. Esse primeiro golpe dela aí, essa primeira habilidade aí de golpe absorvente aí, né? Aumenta a intensidade dela em mais 65%. Então imagine essa intensidade dela aí de 2000 com mais 65%. É aumentado. Ela absorve 109% de HP, né? Aí conforme ela vai atacando, ela vai absorvendo HP e se autocurando sozinha. E conforme você faz upgrade, né, essas estatísticas aumentam. E o tempo de duração 15 segundos, o tempo de recarga 18 segundos. Enfim, tem que falar alguma coisa? Não. Muito, muito boa. Tanto o tempo de recarga, quanto a intensidade, como a quantidade de HP que ela absorve, né? Ela se cura sozinha, essa habilidade é muito boa. Essa segunda habilidade é ainda melhor, né? Que reduz aí o dano, né? Em 37% no nível que eu tô, é óbvio, né? Fazendo upgrade dessas estatísticas sobe, podendo chegar aí no máximo uns 40% de redução de dano. Não bloqueia tanto quanto a de Athena, mas tem algo aí bem interessante que ela reflete o dano, né? Causado a ela em 187% de dano. E é óbvio, né? Essa estatística pode subir, né? Pode subir aí, podendo chegar a 200% de dano refletido. Ela dura aí por 16 segundos no nível que eu tô. E pode, né, chegar mais ou menos uns 17 segundos de duração. E o tempo de recarga é 18, ou seja, o tempo de recarga é muito baixo. O tempo de duração é muito alto, dura bastante, né? Acaba compensando bastante. Essa última habilidade dela também dispensa apresentações. Você consegue causar um dano gigantesco por área, destruir casas, torres, tropas, né? Tem uma intensidade bem alta e pode subir mais ainda conforme você vai fazendo upgrade, assim como a área. E, enfim, essa é a habilidade uso único dela, que é como se fosse basicamente uma bomba nuclear. E tem algo muito interessante sobre essa deusa que, quando ela é derrotada, ela explode, né? Ela explode, levando junto as tropas que estão
ali em volta, né? As tropas que derrubaram ela acabam indo de Vasco também por ter derrotado ela. Portanto, né, ela fica aí na primeira colocação. Então, o nosso ranking fica da seguinte forma: em primeiro lugar, a Hera; em segundo, Poseidon; em terceiro, o Zeus; em quarto, a Atena; em quinto, o Apolo; em sexto, o Hades; em sétimo, a Ártemis; em oitavo, o Hermes; em nono, o Ares; e em décimo, Afrodite; e em 11º, o Hefesto. Bom, pessoal, essa foi a minha classificação, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você pensa diferente, deixa aí nos comentários a sua classificação, como que você classifica cada uma divindade. E é isso que eu tinha, né, para poder falar para vocês. E uma coisa que eu quero também falar é que eu acho que na próxima atualização vamos ter aí, ó, mais uma divindade aqui no submundo. Assim, eu vou chutar que vai vir aí a Nyx, né? Tá vindo por aí. Mas assim, o futuro é uma incógnita, é incerto, não sabemos de absolutamente nada. É apenas um palpite que eu tenho. Tomara que seja. Né? Estamos realmente precisando de um deus bom aí no submundo. E no próximo vídeo eu vou estar ensinando a organizar uma base bacana aí no submundo. Uma estratégia de ataque bem legal. E, enfim, gente, vamos ficando por aqui então. Né? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva, deixa aí sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.